Glória a Deus, meu irmão em Cristo, tudo bem? Vamos lá para mais um estudo de Gênesis para iniciantes, agora o capítulo 19. O capítulo 19, ele vai voltar a falar de um personagem que é sobrinho de Abraão, e o nome dele nós já sabemos que é Ló. Rapidamente, Ló então, sobrinho de Abraão. Quem era o pai de Ló? Vamos aqui, deixa eu só buscar na minha Bíblia, era Harã. Então, presta atenção, Terá era pai de Abraão, e Abraão teve dois irmãos, um chamado Naor e outro chamado Harã. Então, de Harã, é Harã mesmo, de Harã nasceu Ló e Milca. E Ló teve duas filhas. Então, Ló, filho de Harã, era sobrinho de Abraão. Só para que você relembre essa questão genealógica, que é muito importante para o conhecimento de toda a Bíblia. Ló também aparece no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão para ser o pai da nação dos hebreus. Chama em Ur dos Caldeus. E Abraão, ele diligentemente, ele fiel a Deus, podendo ficar naquela cidade no conforto que Abraão tinha posses, Abraão obedeceu o chamado, deixou toda a sua parentela e seguiu para uma terra distante que manaria leite e mel, e essa terra chamada de prometida seria então a terra de Canaã. Nesta comitiva foi com ele o seu sobrinho. Foi Ló com ele, ó Ló aparecendo aqui. Ló foi então com Abraão nesse destino. Chegando lá na terra prometida, que muitas coisas ali aconteceram, chegando na terra prometida, observa-se que Ló era rico. Ló tinha bens, tinha gado, tinha rebanho. Da mesma forma o seu sobrinho Ló também tinha. E diz a Bíblia em Gênesis que houve contendas entre os pastores de Abraão, na ocasião chamado Abrão e Ló. E Abrão, para que fosse resolvido essa contenda, ele fez uma proposta ao seu sobrinho, que ele olhasse para o lado esquerdo ou direito, escolhesse a terra que ele gostaria de habitar, com seus rebanhos, com seus pastores e sua descendência. Ali nos chama a atenção, motivos até para ensejo de pregação. Ló, então, a proposta do seu tio Abraão, olhou para as campinas do Jordão, então decidiu ficar para lá. Grave bem isso, as campinas do Jordão eram verdejantes. Isso chamou a atenção dos olhos de Ló. E lá, nessas campinas, ele instalou a sua tenda, as suas tendas, a sua descendência, os seus bens e seus pastores em Sodoma e em Gomorra. Até então, são cidades que surgiram agora no nosso comentário. Porém, Abraão dirigiu-se e ficou aonde? Em Canaã, a terra prometida, que Deus assim confirmou a ele a sua descendência como as estrelas dos céus e a areia do mar. Pois bem, Ló então sempre sendo citado, sobrinho de Abraão. Houve uma ocasião que 4 reis foram então guerrear com outros 5 reis. Só que os 4 primeiros reis dominaram nessa guerra os outros 5 reis. Só que dentre esses 5 reis, 2 deles eram o rei de Sodoma e o outro rei de Gomorra. Então essa guerra aconteceu nos territórios aonde estava Ló. Presta atenção. Ocasião que os 5 reis, dentre eles os reis de Sodoma e Gomorra, fugiram, e ali a região foi então afligida por esses outros 4 reis. De maneira que Ló foi também levado, foi carregado nessa conquista junto com os seus familiares e todos os seus bens. No transcorrer dessas batalhas, dessas guerras entre os reis, totalizando 9 reis ali se degladiando, 4 contra 5, um conseguiu escapulir, como fala a linguagem simples, fugir, e trouxe a notícia a Abraão. Abraão, tio de Ló, que estava acontecendo aquilo que o seu sobrinho, ele foi ali praticamente preso e cativo. Abraão juntou ali, formou como se fosse um exército, e contra esses 4 reis resgatou o seu sobrinho com toda a sua família e seus bens. Mas Ló continuou nas campinas do Jordão, continuou ali
em Sodoma residindo e dando continuidade à sua família. Ok, Ló sempre aparecendo aqui nessas questões, sobrinho de Abraão. Aí, no capítulo 18, nós temos uma situação onde o Senhor e 2 anjos, 3 homens, foram ter com Abraão. E em todo o episódio que nós já falamos, em Gênesis para iniciante, capítulo 18, ali foi colocado, foi confirmado a Abraão a respeito do nascimento de Isaac, o filho da promessa. E assim aconteceu. E foi pela primeira vez que Sara ouviu a respeito dessa promessa e teve ali uma história interessante no capítulo 18. Então, aparecendo nas tendas de Abraão, o Senhor e 2 anjos, no final desse episódio do capítulo 18, esses 2 anjos olharam-se para as campinas do Jordão e então dirigiram-se para lá e se depararam nas tendas à porta da casa de Ló, sobrinho de Abraão. Numa outra circunstância, num outro episódio, num outro acontecimento. De maneira que aquela população era tão pecaminosa que Deus já não estava feliz com o pecado que estava ali multiplicando-se. E esses anjos então estavam designados para avisar a família de quem? De Ló. Avisar a família que estaria destruindo Sodoma e Gomorra. E disseram isso a Ló e pediram a eles que todos os seus familiares, ou seja, as suas 2 filhas e os seus genros, assim, se afugentassem, fugissem daquela região, porque a destruição era certa e irrevogável de Sodoma e Gomorra. Nesse interim, Ló, obediente aos 2 homens que seriam anjos, houve ali antes disso um episódio que os homens ali, sabendo que na casa de Ló recepcionava esses 2 anjos, houve uma contenda entre esses homens terríveis, querendo afligir e saber quem eram aqueles homens que estavam ali, inclusive acusando Ló de ser um forasteiro que firmara suas tendas lá. E os anjos do Senhor, protegendo Ló e sua família, acometeram esses homens ruins, briguentos, de uma cegueira, de maneira que não mais afligiram Ló. Ocasião desse episódio que veio então o aviso dos anjos a Ló, na casa de Ló, que levasse as suas filhas, a sua esposa, e quem estivesse na casa, e estavam ali os seus 2 genros, para saírem daquela campina, saírem de Sodoma e Gomorra, porque ali teria uma grande destruição. Ló, avisando todos eles, os genros zombaram, riram, com certeza não acreditando. Mas na demora para que isso acontecesse, os anjos pegaram nas mãos de Ló, dizendo: sai daqui, porque a destruição é certa. E com certeza os genros ficaram ali naquela cidade. Ló, saindo de lá, recebeu uma determinação: saia destas cidades, porque a destruição virá, não sobrará ninguém. Segue esse caminho, não olhes para trás, porque se assim olhares, vocês terão realmente uma consequência sobre a vida de vocês. Não olhe para trás, ou seja, siga um novo rumo, siga uma nova trajetória. E mais à frente, já posterior, no próximo capítulo, nós vamos ver que nessa fuga, a mando dos 2 anjos a Ló, para que saísse com a sua família, a esposa de Ló olha para trás e ela torna-se numa estátua de sal. Então, num contexto bem simples, aqui, depois da visita desses 2 anjos com o Senhor Abraão, e agora apenas os 2 anjos a Ló, que os recebeu em sua casa, o momento de aflição, quando os forasteiros queriam ter de encontro com os 2 anjos e Ló o protegendo. Ló, então, obedecendo e sabendo que as cidades seriam destruídas, saiu com a sua família e foi para um outro local. Local esse pedido por Ló e consentido pelos anjos. Então, Ló aparece mais uma vez aqui no capítulo 19, e no 20 também vai ter um episódio que vai envolver também, não só ele, mas principalmente
vai envolver a sua esposa numa desobediência de um mando e ordem desses dois anjos. E também, dentro da genealogia, nós observaremos que ali Ló perdeu a sua esposa, que virou então uma estátua de sal pela desobediência. Mas houve um episódio lá na frente, onde as suas filhas se preocuparam com a descendência de seu pai, e dali nasceram os povos amonitas e também os povos, deixe-me ver aqui, os amonitas e os povos moabitas, que no curso da história do povo hebreu, do povo de Israel, eles realmente eram pedras de tropeço, eram nações que incomodavam a vida do povo de Israel. Fique atento com esse sobrinho Ló e as histórias que a Bíblia nos fala a respeito dele. Que Deus abençoe sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém.